Salve galera, esse é o podcast Maconhômetro Imprensa, começando para você, um projeto do Cannabis Monitor de entrevista com jornalistas especializados nas pautas da maconha e da política de drogas no Brasil. Eu sou Ingrid Rodrigues, jornalista, ativista, comunicadora social, criadora do projeto Comunicannabis, terapeuta canábica e acolhedora na Associação Flor da Vida, conselheira no Instituto Terapeutas Canábicos e integrante da Marcha da Maconha de Belo Horizonte da Articulação Nacional de Marchas da Maconha. Aqui no Maconhômetro Imprensa, conversamos com jornalistas brasileiros que estão nessa frente, de comunicar o que acontece no universo da maconha no Brasil e no mundo, pelas lentes do jornalismo. Queremos, com esse projeto, contribuir para o mapeamento da produção jornalística sobre a planta na atualidade e buscar compreender essa realidade pela perspectiva dos próprios jornalistas. A ideia é saber como que é pautado, como que é produzido e apurado as notícias e reportagens sobre esse tema que é tão complexo e tão cheio de disputas, interesses, narrativas. Quem são as pessoas que fazem esse trabalho informativo sobre a planta que a gente consome no nosso dia a dia? Queremos saber quem são, como pensam e qual leitura que estão fazendo desse momento da maconha no Brasil, as expectativas para o futuro e os desafios dessa profissão. Vamos nessa? Hoje eu tenho o prazer de receber para trocar uma ideia a Caroline Apple, fundadora do site Namastreta. A Caroline é meditadora, ayahuasqueira, daimista e repórter há quase 2 décadas, tendo passado durante esse período por grandes veículos de comunicação, como os jornais Agora é São Paulo, Folha de São Paulo e Diário de São Paulo, além dos portais como R7, Terra, UOL e Vice. Há alguns anos, ela entrou para o mundo da publicidade, atuando como editora de conteúdo digital em uma grande agência do mundo, a Ogilvy. Desde 2018, ela atua produzindo conteúdo jornalístico sobre cannabis para diversos veículos desse setor, tendo passado pelo Sechá e sendo atualmente colaboradora do Canalize e do Psicodelicamente. É fundadora do site Namastreta, um projeto jornalístico voltado para a espiritualidade, esoterismo, meditação e autoconhecimento. Olá, Carol, seja muito bem-vinda ao Maconhômetro, é um prazer te receber para essa troca, muito legal o seu currículo, estou bem ansiosa para essa conversa. E aí, Ingrid, e aí, pessoal, gratidão por estar aqui, gratidão mesmo, viu? É um sentimento. Não sou só uma jovem mística, não, que sai falando gratidão por aí. Mas é isso aí, tudo e mais um pouquinho, né, Ingrid? Estamos aí nessa luta que não é pequena, né? Com certeza, quanto mais a gente luta, mais luta aparece para a gente lutar, né? E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua história, sua trajetória profissional, como que você se tornou jornalista, e aí depois como que você foi se aprofundando com relação a cannabis, como que isso veio para você falou que já trabalha há 2 décadas com isso, e aí foi se aprofundando e hoje em dia já trabalha inclusive com a medicina para além da cannabis, a medicina com psicodélicos. Conta um pouco disso pra gente. Bom, esses 20 anos, quase 20 anos são de jornalismo no geral, né? Eu tive a oportunidade de passar por diversas editorias, mas eu sempre trabalhei, assim, principalmente em editorias de cidade e política. Então, drogas sempre apareceram de alguma maneira dentro dessas pautas. Então, eu cobria a Marcha da Maconha, cobria questões relacionadas à cidade que estavam conectadas com esses assuntos, né? Então nunca foi uma grande novidade para mim, mas eu não era especializada nessa cobertura, né? Que hoje eu percebo que essa especialização ela tem aí os seus pormenores e é muito importante, principalmente para uma luta que está começando agora, né? A gente está aí abrindo caminhos muito devagar, estamos engatinhando e o cuidado com a comunicação, assim, para mim, se coloca como primordial. Então, lá atrás, tendo já essa familiaridade, né, com os assuntos da cidade, não foi difícil eu começar a falar de cannabis. Eu sempre tive uma posição ativista muito forte em relação às drogas, né? Eu fui usuária de várias delas, né, como uso recreativo durante muito tempo, mas eu confesso que durante muito tempo também eu usei de forma muito destrutiva. Mas eu acho que essa destruição que qualquer substância pode vir a causar na vida de uma pessoa, seja a droga propriamente dita, como as pessoas entendem droga, e também os alopáticos, né, dentro das suas atribuições, falta de informação, né, uma falta de política pública, de conscientização, de redução de danos. Então isso sempre me chamou muito a atenção e eu sempre fui muito a favor da liberdade, né, das pessoas terem a liberdade de fazerem aquilo que elas quisessem, amparadas e de forma segura. Porque desde que o mundo é mundo, o homem tá aí, né? O homem, o ser humano, tá aí
buscando estados alterados de consciência. Então tem o seu valor. Se a gente for parar para pensar, a gente chegou até aqui muitas vezes por conta dos psicodélicos, né? Hoje, sabendo muito mais as histórias dos psicodélicos, cara, a gente sabe da agricultura, esse papo Osíris que veio, né, que nasceu de uma árvore que contém DMT. Então, a história da humanidade está muito conectada com o uso das substâncias em geral, né? E aí, no jornalismo, eu sempre tudo no paralelo com isso. Só que foi mesmo em 2018, quando me convidaram para trabalhar no Sechá, que essa história ganhou esse corpo. Só que é muito doido, né, Ingrid? Porque 2018 foi logo agora. Só que não tinha ninguém fazendo isso praticamente, né? Nós éramos muito poucos jornalistas especializados na cobertura desse tema, muito poucos mesmo, assim. Se eu contar, acho que 3, 4 era muito, que estava especializado mesmo, falando só disso e desse universo da cannabis, né, de forma ampla, né, já com um portal mais consolidado, né, criando um espaço mais consolidado, já tinha muita gente falando, sem dúvida nenhuma, mas trazendo isso para a imprensa mesmo, né, como um jornalismo tradicional, vamos assim dizer. Então, foi muito fácil, né, se especializar em tudo isso, porque pouca gente falando, muito assunto para falar, então, e um mergulho total, assim, dentro desse universo canábico que se abriu para mim, e eu sou muito grata por ele. Então, assim, juntei os meus skills, né, como jornalista, os meus skills como publicitária por osmose, né, que eu entrei para publicidade aí há alguns anos, e isso só decolou, que me fez chegar até aqui. Hoje não sou só colaboradora do site da Canalise, sou editora do site da Canalise e sou head de conteúdo de uma startup de cannabis medicinal. E até esse termo medicinal a gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas a trajetória mais ou menos é essa, aquele resumão mesmo. Mas tem muita coisa nesse caminho. E eu espero poder trocar aqui com vocês e ser muito valoroso esse papo. E assim, você já passou por vários veículos tradicionais, entre jornais e grandes portais também, veículos especializados em cannabis. E criou seu próprio projeto voltado para a espiritualidade, atuando como repórter. Você podia dividir um pouco com a gente como é que seu dia a dia, né? Como é que você gosta de atuar. E também se você sente que as pessoas elas têm medo de ficar conscientes. Será? Será que a gente, enquanto jornalista, trazendo esses assuntos, sofrem dentro da construção diária de matéria um tipo diferente de resposta para aquilo que a gente traz e que acaba trazendo um estranhamento por ser aquela velha história? Será que as pessoas estão preparadas para essa conversa? Não, elas não estão preparadas, Ingrid. Isso daqui é um exercício de humildade, né, de saber o tempo das pessoas. Vou voltar um pouquinho da sua pergunta no Namastreta. O Namastreta, ele nasceu para ser um projeto de autoconhecimento e espiritualidade prática. É redundante, mas senti a necessidade. Porque eu não queria falar só de espiritualidade e autoconhecimento, dessa forma avoada, né? Essa forma sem ter os dois pés no chão, né? E então eu comecei a tratar sobre política, direitos humanos, bem-estar, saúde, pelo olhar da espiritualidade e do autoconhecimento. Então eu consegui trazer o que antes era só um portal, virou uma live, né, óbvio, por conta da pandemia, dentro da TV Democracia, que é um site de política, né, um canal de política no YouTube. Tive essa oportunidade e lá eu trouxe vários temas, inclusive da cannabis, né, uso ritualístico da cannabis. Trouxe o Padre Ticão, tive o prazer de ser, acho que é a última pessoa que entrevistou ele antes, né, dele fazer a passagem. Fui na missa da cannabis e fiz um vídeo incrível que super bombou no YouTube, contando como foi a minha experiência de estar dentro de uma igreja católica e ver todo aquele sincretismo, né, aquele respeito entre as religiões, e o Daime estava muito presente lá, né, e eu como daimista, assim, fiquei muito emocionada de ver aquele lugar de respeito e como veículo de tudo isso a cannabis, né, a maconha. E quando você diz, as pessoas estão preparadas? Não. E eu acho que a gente precisa ter esse olhar. Quando a gente tá na nossa bolha canábica, a gente acha que todo mundo já sabe tudo. Aí todo mundo vai saber o que é sistema endocannabinoide, todo mundo vai saber o que é THC, o que é CBD. E as pessoas não sabem. E a gente precisa assumir. Uma coisa que eu tenho na minha vida, Ingrid. A gente não vai pra lugar nenhum se a gente não souber onde a gente tá. A gente precisa assumir o nosso ponto de partida. Eu adoraria que nosso ponto de partida fosse uma sociedade que eu falasse maconha e ela se abrisse para receber a informação que eu tenho.
Infelizmente não é assim ainda. Então eu vou usar eufemismos e às vezes eu sou criticada por isso. Ah, não é cannabis, é maconha, eu sei. Mas a pessoa com quem eu quero chegar não sabe. E ela não vai aceitar de outra maneira. Ah, cannabis medicinal é redundante. Eu sei. Mas eu preciso entregar para ela que é dentro de um processo terapêutico, né, de acompanhamento médico. Então eu tenho que fazer escolhas muito difíceis que me rendem muitas vezes críticas, né, das pessoas mais ativistas, e eu acolho todas essas críticas, são legítimas, mas eu como comunicadora, eu preciso saber qual é o meu propósito. Se meu propósito é me comunicar e furar bolhas, eu não posso simplesmente falar o linguajar que a gente usa dentro das nossas bolhas ativistas. Então são preços que eu estou disposta a pagar para chegar à informação para as pessoas que eu acredito que precisam saber, que vão nos ajudar na construção da quebra desses paradigmas, dessas estigmas que a planta e qualquer outra substância, né, tenha na sociedade. Então, são escolhas que eu faço todos os dias de forma muito consciente. Eu brinco, Ingrid, que eu tenho um dom e um defeito, que é a consciência. Eu faço as coisas de muito caso pensado. Dificilmente você vai me ver fazendo uma coisa de forma abrupta, sem eu ter realmente um fundamento para o que eu estou fazendo. Então, se eu fiz aquela escolha, o meu desejo é que confiem em mim. E é esse canal, né? É esse viés que eu tenho trabalhado, né, não só o Namastreta, o projeto Namastreta, né? Mas também a minha figura, que foi quando eu comecei a falar de ayahuasca na internet, as pessoas começaram a me ouvir. E hoje eu tenho lá mais de 23 mil pessoas interessadas no que eu tenho para dizer sobre o uso da ayahuasca em contexto urbano. Deixar isso claro também, né? Porque eu não sou nativa, como, né? Tá claro isso, eu não sou indígena, mas eu sou uma mulher branca, cis, assim, todo aquele pacotinho, né, social, dentro de usando uma medicina tradicional indígena em um contexto urbano que tem particularidades. Isso vale para cannabis também. Porque o uso da cannabis em contextos nativos, com pessoas com cosmovisões diferentes da ocidental, é completamente diferente. Então, às vezes eu tô falando do uso da cannabis, da maconha, em pessoas que estão entuchadas de medicamento, né? Entuchadas de veneno pela alimentação. Então, há cuidados que passa pela comunicação. Legal você falar disso, porque justamente a próxima pergunta que eu tenho para ti é essa: como que você considera os maiores desafios assim tratando desses assuntos dentro do jornalismo? Primeiro, Ingrid, assim, o principal, sair da prepotência do jornalista. Nós, jornalistas, eu vou falar no plural, temos uma tendência horrorosa de ser extremamente prepotente. E eu explico, tem uma explicação. A gente fica em contato com muitos assuntos, com muitas pessoas tidas como importantes na sociedade. Então a gente vai lá e a gente realmente recebe muita informação. E a gente vira um grande especialista na porra toda, sabe? Então você consegue trocar ideias sobre muitas coisas, né? Você é colocado naquele lugar de intelectual, de inteligente. Só que eu acho tão maravilhoso quando a gente vai falar de substâncias naturais como a ayahuasca, como a cannabis, que elas pedem um lugar de respeito e de humildade que é transformador para uma sociedade que eu acredito, né? Que talvez eu não veja, mas que eu acredito. Então, não adianta eu pegar minha prepotência aqui, jornalística, e falar, eu vou falar sobre cannabis. É só entrevistar X, Y, Z e acabou. Sendo que, às vezes, um termo pode fazer toda a diferença entre eu quebrar um tabu ou fortalecer um tabu. Ou falar algo que não condiz com a realidade científica e criar um atrito com a própria comunidade científica e com pessoas que estão prontinhas esperando munição para atacar. Porque tá cheio de gente esperando um vacilo da gente mesmo. Para falar, olha, não é isso. Exemplo prático. Recentemente a gente teve um caso de um paciente tratado com cannabis, com Alzheimer, e ele teve uma melhora na memória. A imprensa usou um grande portal, um grande jornal. Ele teve uma remissão. Esse termo não tá correto. Então, antes do jornalista deduzir que é uma remissão, ele pergunta para quem entende disso.
Porque a partir do momento que ele usou a palavra remissão, ele não sabe, provavelmente, não deve saber até hoje, movimentou-se uma discussão dentro da comunidade médica que poderia ter respingado e respingou de alguma maneira em quem fez o estudo. Mas eu tenho certeza que quem fez o estudo não usou essa palavra. Então são cuidados que são, assim, exigem uma escuta muito maior. Porque para entrar no exotismo, no fascínio, é muito fácil. E são universos, né, das substâncias que assim, eles não são nada românticos. Né, a gente vai ver da cannabis, da maconha, olha o que tem por detrás, todo mundo, ai, que lindo não, querido, olha o proibicionismo que ele faz. Não tem nada de romântico nisso. Ai, a ayahuasca linda, não, calma, tá salvando os indígenas lá no Acre, não, calma, não tem mulher falando, tá uma onda de assédio dentro dos rituais, tá tudo desvirtuado. Então, assim, quem não tem esse olhar, quem não se envolve, Ingrid, eu falo isso com, assim, muita veemência. Todo mundo que decide falar sobre substâncias naturais precisa ouvir, precisa baixar a bola, precisa ter um golpe de humildade, porque senão o que era um serviço se torna um serviço em 2 palitos. O desafio é ser humilde. Entendi. Você acredita, mulher? O desafio é ser humilde. Olha que doideira. É um desafio mesmo. Eu achei super coerente a sua posição, porque realmente, quando a gente tem contato com tanto conhecimento e tal, e acaba que não é só o conhecimento, pessoas, né, vivências, acaba que a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque a gente tá o tempo inteiro aprendendo, né? Ainda mais a maconha, que o proibicionismo travou tanto, né, o avanço das pesquisas. Mas falando um pouco sobre os veículos especializados na cobertura de cannabis, né? Como que você também atua. Nos últimos anos, igual você falou, a coisa pipocou de uma forma muito maior, que há pouco tempo era bem poucos, assim, hoje em dia é uma coisa que se vê até comum, né? Grandes mídias fazendo colunas específicas, isso era um tipo de coisa que era inimaginável. Mas agora, hoje em dia, tem, porque acaba que, né, tudo acompanha. E aí eu queria te perguntar como que você vê, né, o desenvolvimento desse nicho especializados, se você acha que existem parcerias ou existem concorrências ou um pouco dos dois. Conta pra gente um pouco da sua visão sobre o que é esse movimento, né? É um pouco dos dois, né? Porque cada um tem seu modo de sobrevivência ali, né? Como negócio. É um negócio, né? Mas eu sinto, assim, que ainda tem um amadorismo, no geral. Por que o amadorismo? Porque a gente tá engatinhando no próprio assunto. Então é muito fácil a gente não ter uma consistência, sabe? Então a gente pega muita coisa de fora ainda, traz muita tradução de sites especializados lá de fora. Tem muita coisa pra fazer aqui dentro também, mas eu sinto que a gente esbarra num problema que a gente mesmo causa, que é achar que as pessoas já sabem o que a gente sabe. E fica muito repetitivo, e na verdade é um assunto novo que precisa ainda ser exaustivamente repetido. A gente vai ter que explicar ainda 1 milhão de vezes como é que funciona o sistema endocannabinoide. A gente vai ter que explicar 1 milhão de vezes que THC também é remédio. Então assim, aí o jornalista vai lá e faz uma pauta. THC também é remédio. Quando que ele vai falar disso de novo, dessa maneira? Dentro do jornalismo, vai ter relevância jornalística. Então a gente tem um desafio de falar das mesmas coisas de formas diferentes. Né? Diferente de uma editoria de cidades, que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, e nossa, você faz 1000 pautas. Agora, no jornalismo canábico, se a gente quiser realmente cumprir com o propósito de comunicar e de informar, e de educar, né? Tem até um processo meio educativo em tudo isso, né? A gente vai precisar repetir exaustivamente. E eu acho que quando entra na imprensa, isso cai um pouco por terra. Justamente porque já foi feito em algum momento. E aí as pessoas acham que não tem mais o que fazer. Quando, na verdade, a gente precisa falar cada vez mais. E procurar hoje, pra mim, como eu não sou só editora do site. Eu trabalho com 2 redes voltadas pra isso. Que é a da startup e é a da Canalize. Então, assim, eu fico ali falando pro pessoal, gente, a gente tem que falar as mesmas coisas de formas diferentes. Se virem, nós somos criativos, né? Nós somos o núcleo de criativos.
precisamos ser criativos. Então, acho que hoje um dos maiores desafios é a gente entender que não adianta a gente ter essa ânsia de falar sobre CBG se as pessoas não sabem nem o que é CBD. Então a gente fala, claro, mas, a gente vai falar, canabigerol, cara, isso tá dentro da nossa bolha, desculpa. Vai ter uma matéria ou outra sobre isso, só que a gente ainda precisa falar com uma galera que não sabe o que é CBD e o que é THC. Então, mais uma vez, um exercício de humildade e de respeito com o nosso cliente, aspas, que é o leitor, que é para quem a gente trabalha. Né? O jornalista trabalha para o leitor. Então, ter esse olhar de que precisa ser muito criativo também faz parte daquele processo de sair do pedestal, né? Porque fala, vou ficar falando a mesma coisa que eu já sei, mas não é pra você saber, irmão, é pra quem não sabe. Então, eu acho que hoje, pra mim, eu vejo que é um dos maiores desafios. Porque, claro, né? O segundo é furar bolhas, né? Furar bolhas, falar com outras pessoas de outras maneiras. Eu não tenho um lugar, porque assim, além de eu já ter trabalhado nesses dois que você falou, eu já prestei serviço para outros lugares, né? A antiga Indeov, agora a Dr. Cannabis faz parte do grupo, né, da Connect onde eu trabalho, mas tipo, eu já trabalhava para Dr. Cannabis, Terra Cannabis, eu já passei por várias empresas de alguma maneira, né, colaborando, mas não tinha uma que a expressão furar bolhas não era uma tônica, porque é um baita desafio. E a gente precisa controlar um pouco a nossa ansiedade, né? E a nossa vontade mesmo de ir pra frente com um assunto que não tá preparado, que as pessoas não estão preparadas ainda para evoluir. Acho que é por aí. A galera precisa entender um pouco do básico primeiro, tá bem sabendo do básico e a gente vai evoluindo. Mas existem público também para os assuntos mais avançados, assim, também. Não há como a gente também não pensar na galera que já tá, mas é bem menos mesmo. Se, em questão de impacto social e com relação à amplitude, sem dúvida, a gente precisa saber traduzir da melhor forma, como você mesmo disse, sempre tá ali tocando naquilo que nos é mais caro, né? Porque quando se lança, né, esse tipo de portal, sempre está muito conectado também com negócios à parte, né? Isso vai virando são ecossistemas que vão virando, né, para o negócio ser sustentável. Então, um jornalismo mais especializado, por exemplo, eu poderia citar o Psicodelicamente hoje, que é um site novo de psicodélicos que tem uma seção de cannabis, onde a gente consegue já aprofundar. Eu mesmo entreguei as últimas 2 matérias, já era num lugar um pouco mais aprofundado. Mas a gente está falando de um portal que quer, né, expandir mesmo, ele vai ter que dar 20 passos para trás, assim, para conseguir chegar em quem ele quer chegar. E assim, a gente vê que a pauta do uso medicinal da maconha é uma pauta que cresce, gera interesse, porque, né, obviamente todo mundo vê, mas que coisa é essa? Como assim? Que dá aquele bug na cabeça de muitas pessoas, justamente que já tinham essa relação estigmatizada com a maconha, e agora ela tá nessa nova roupagem, que ainda tem esse desafio de tirar a blusa do canabidiol e tá lá com a máscara do Full Spectrum, né? Digamos assim. Mas a gente tem toda essa questão para poder lidar. E aí eu queria também perguntar para você um pouco de como que você vê, né, esse movimento de valorização de um uso e a manutenção da marginalização do outro, né, que é o que a gente mais percebe que acontece, né, em geral, em todas as mídias. A maioria das pessoas que estão querendo expandir, né, como negócio, como site, estão investindo no papo da cannabis medicinal. Isso é um fato. Mas eu não acredito que esse seja o problema. O problema para mim é o proibicionismo. Né? Mas eu também sei que se você legalizar tudo agora, não quer dizer que as pessoas vão passar a amar a maconha. Que é o que aconteceu no Uruguai. Né? O Uruguai foi lá, legalizou, mas tem uma puta estigma na sociedade ainda. Muita gente não aceita ainda a maconha. Então não é uma questão só de legalização ou de descriminalização da planta. Acontece que são aquelas escolhas muito difíceis, sabe, Ingrid, de fazer.
que tem a ver com a moralidade até de quem está promovendo isso. Por exemplo, a minha moral permite que eu fale sobre o uso medicinal e coloque, né, o uso recreativo como a aceitação do uso recreativo como um efeito dominó da aceitação do uso medicinal. Essa é a visão que eu tenho nesse momento. Amanhã pode ser outra, tá? Eu não acredito que o inverso vai acontecer por conta do que eu vejo na sociedade, né? Então, assim, como eu falei anteriormente, não dá pra gente ir pra lugar nenhum sem entender de onde a gente tá saindo. E eu tô saindo meu ponto de partida é uma sociedade extremamente hipócrita, uma sociedade extremamente preconceituosa, racista, que não se importa, né? Porque se importasse com isso, com os efeitos do proibicionismo, a discussão já teria acontecido. Ela não se importa com isso, ela não se importa com uma série de coisas. Não é só com a legalização ou descriminalização de uma planta. Então tem muita coisa por detrás disso. Então, ao mesmo tempo que parece que o uso medicinal cresce em detrimento do uso adulto, eu espero estar certa na escolha que eu estou fazendo, né? De falar do uso medicinal para despontar, né? Tirar o medo das pessoas do uso recreativo, do uso adulto. Porque muitas dessas pessoas, por exemplo, que estão começando a fazer o uso medicinal, estão tendo contato, por exemplo, com a flor. Recentemente a gente teve até um relato de um policial que foi uma pessoa que foi parada com flor, mas com receita. E o policial nunca tinha visto uma flor daquela. Então eu quero acreditar que isso é um avanço. Mas a discussão sobre o proibicionismo, ela está em tantos âmbitos que eu acho até injusto dizer que é porque estão falando agora de cannabis medicinal. Porque a gente tem esse problema há muito tempo. E ele vai permanecer enquanto outras coisas não forem discutidas no paralelo, simultaneamente. Que é o racismo, que é o preconceito. E o preconceito contra todas as substâncias. E assim, um entendimento que aí a gente vai longe pra caramba, que é o direito, pra mim, básico do ser humano de estar em estado de consciência alterado. Né? Isso aí a gente já tá, sei lá, em que ano. Então, eu acho que são discussões que podem andar no paralelo. Mas, sem dúvida, a aderência da população em massa vai ser para o uso bonitinho, redondinho. Vai ser aquele que ele vai ver a criança melhorando de 20 crises de epiléticas e ir lá no encontro com a Fátima Bernardes. Isso vai ter um efeito muito mais impactante na vida do cidadão comum. Né? A dona de casa que tá lá vendo, né, o seu Ivo, olha, nossa, ele não bate mais o filho. Ou a criança que não tem mais ataque, não tem mais crise epilética. Infelizmente, é um caminho que você não consegue entender muito bem se a gente alimenta isso ou se isso é alimentado, sabe? Eu acho que por ser um caminho novo que a gente tá construindo, ainda vai ter muito acerto e erro. Então, assim, neste momento eu penso isso. Amanhã eu já não te garanto, entendeu? Eu percebo que a gente tem avançado muito e o uso medicinal da cannabis, ele traz mais e amplia as possibilidades da gente falar sobre isso. Mas eu acho curioso que o brasileiro, ele talvez precise só se dar conta de que o álcool com o qual ele lida com tanta naturalidade, todos os dias, e que é tão tradicional na nossa cultura, é mais prejudicial do que a maconha em todos os aspectos. Então, é a droga mais perigosa do mundo. E nós convivemos, já temos naturalmente uma boa lida com a droga mais perigosa do mundo. Então, essa hipocrisia do brasileiro, eu penso porque lá no Colorado, que foi o primeiro estado a legalizar, eles foram por esse caminho, sabe? Assim, de colocar para a população a desigualdade de regulamentação entre o álcool e a maconha. E assim, o Brasil, ele tem todo um contexto que não dá pra gente comparar, obviamente. No sentido que a gente tem uma grande massa evangélica, um viés conservador, esse racismo horroroso que é intrínseco, que é nojento, que dói na alma da gente, que é negro, sofre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito que a gente precisa correr um pouco
Sim, sabe? Talvez saber trabalhar essa comunicação, obviamente, trazer isso da melhor forma, talvez até colocando um pouco de leveza, de humor também, sabe? É o jornalismo que eu procuro trabalhar um pouco lá na Comunicanabis, mas não deixar de pautar a hipocrisia que existe em tudo isso, que não se trata de segurança e saúde, gente, não se trata disso. Se trata de uma coisa que começou em 1830, na mesma época em que eles estavam decidindo que diminuiriam açoites em negros. Então, por que nós estamos ainda seguindo essa mesma lógica, se nós já evoluímos tanto no nosso pensamento, sabe? Eu não sei, assim, eu sempre tento pensar como que a gente pode transformar esse nosso trabalho, mas que de certa forma a gente não fique tanto tempo cimentando coisas que também a gente não precisa ter tanta palpar, mas talvez saber comunicar isso de uma forma que as pessoas entendam e não se assustem. Enfim. Mana, o álcool é a droga do cristão. Não tem pra ninguém com ela. É a droga do cristão. Além disso, as estatísticas não são reais ainda. Por exemplo, se alguém mata alguém no bar e faz um BO, ele é um BO de assassinato. Mas ninguém coloca no BO que esse cara estava alcoolizado, por exemplo. Então, falta até estatística, né? Falta entender os prejuízos sociais reais do álcool, que o pouco que a gente tem já mostra muito. Mas não foi ainda o suficiente para convencer, por exemplo, uma dona de casa que a pinga que o marido dela toma é mais prejudicial do que um baseado que o filho dela fuma na rua. Não prensado. Então, é um processo de mudança cultural. E não tem uma cultura que se muda do dia para a noite. Sem dúvida, discussões, por exemplo, da cannabis medicinal, da maconha medicinal, podem criar redomas, né, de purismo, que é um purismo esperado por essas pessoas, né? É uma pasteurização da maconha, né? Tipo, eu vou pasteurizar ela aqui, não tem germes, não tem bactérias, né? Olha que lindo, é pra isso. Só que quantas pessoas, eu contando histórias reais, vi que começaram a ter uma relação completamente diferente com a maconha do uso recreativo, do adulto, a partir dessa introdução, né, da cannabis medicinal. Foram muitas também. Né? Eu tenho muitos casos de mães. Mas assim, aí, Ingrid, eu te chamo até para essa reflexão no sentido de quando que o ser humano aprende se a água bater na bunda? Porque a maioria dessas pessoas que se abriram para cannabis, que hoje eu vejo assim, a maioria não posso falar, né? Mas assim, as pessoas que eu já contei histórias, porque quando eu comecei no Seixá, foi para contar histórias reais. Não teve, eu acho que uma que tinha uma relação ótima com a cannabis, com a maconha. Eram sempre uma relação deturpada, era pecado. Esperaram a água bater na bunda. Esperaram a mãe precisar, o vô precisar, ela precisar, o filho precisar. E pra mim o caminho é as pessoas, pra tudo nessa vida, entenderem que não precisa acontecer com elas, para que elas garantam e ajudem que os direitos de outros sejam garantidos. Mas isso passa por aspectos tão profundos e enraizados do ser humano e seu egoísmo, seu egocentrismo, que aí a gente entra num âmbito, numa discussão que a gente já discutiu o sexo dos anjos hoje. Então, por mais que muitas vezes a gente pareça que tá indo pra trás, só dá pra ir pra frente. Até, esses 4 anos absurdos que a gente viveu com o Bolsonaro. Cara, quando que algum governo progressista, ou tido como esquerda ou centro-esquerda, tinha pensado no Ministério dos Povos Originários? Ou quando tinha pensado em colocar um indígena na presidência da FUNAI? Nem isso tinha, gente. Precisou dessa porcaria durante 4 anos acontecer pra gente se ligar. E eu só espero um dia que a gente aprenda antes da água bater na bunda. Mas isso é um processo de consciência coletiva. A gente tá dentro de um karma coletivo. Então, eu acendo uma luzinha aqui de consciência, você aí, o outro aqui. Mas somos luzinhas de consciência. Em alguns pontos, porque outro a gente também pode estar na escuridão. Então, este momento da humanidade que a gente tá, esse é o desafio que a gente tem. E a gente vai aprender errando e acertando.
E como diz o padre Júlio, da última entrevista que eu fiz com ele, a gente é resistência. Não quero estar do lado de quem ganhou. Porque quem, né? Até hoje quem ganhou não me representa em nada. E aí, como ele diz, qual que é a principal ferramenta da resistência? É o esperançar de Paulo Freire. E para mim, todas essas substâncias, cannabis, ayahuasca, psilocibina, LSD, MDMA, ibogaína, todas estão no mesmo balaio. A cannabis, todas estão no mesmo balaio. Da gente manter a resistência na esperança ativa, trabalhando, cada um no seu modus operandi. Porque eu, Caroline, tô falando mais sobre cannabis medicinal. Você, Ingrid, tá falando do uso recreativo. A galera, as meninas do Girls and Green tá fazendo, haxixe lá pros gringos. Então, modus operandi diferentes atuando na mesma linha. E se a gente olhar com mais atenção, com mais acolhimento e com mais mesmo integração para todas as frentes de atuação, aí a gente tem um batalhão formado. Antes disso, é só separação. Poético. Eu falo muito sobre o uso medicinal de cannabis também, que é onde que eu tenho provavelmente mais conhecimento, em razão de eu trabalhar em associação como acolhedora, assim. Então é onde que eu tenho mais que estudar o tempo todo. Então eu falo muito, muito, muito dos medicinal de cannabis também. Mas como eu sou de movimento social, ficou essa mistura aí. E falando um pouco sobre ainda nessa questão da imprensa, a gente trabalha, enquanto jornalista, muito com desinformação, né? E fake news e tudo isso que atrapalha muito, principalmente com relação a cannabis, né? Que tem o quê? As drogas começou nos Estados Unidos, eles praticamente fizeram a maior fake news que espalhou para o mundo inteiro. O mundo inteiro foi a fake news mais convincente que já passou, né? Porque tinha gente racista e poderosa interessada nisso. Mas, basicamente, a gente lida muito com isso ainda hoje em dia. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como que você acha que a gente pode se esquivar disso, qual tática seria boa para poder fazer um jornalismo qualificado e não cair nessas armadilhas. Primeiro é se envolver. Todo mundo que quer trabalhar com substâncias, além, né, da humildade, tem que se envolver. É um chamado para mim de nova era. E por que nova era? No bom sentido mesmo, no sentido coletivo. É um chamado pro coletivo. Não dá mais para eu pegar e só abrir uma aspirina e dar na boca de alguém. Para eu tratar aquilo de forma efetiva, eu tenho que participar. Eu tenho que estar presente. Eu tenho que ver se ele está sentindo isso, se ele está sentindo aquilo, se o manejo é esse, se a melhor forma de administração é essa. Não dá para soltar. Eu acho que a medicina alopática, ela deu uma folga, né, para médicos e médicas, né, muito grande, do tipo assim, isso aqui é para tudo, toma. Agora os médicos estão precisando olhar para os pacientes, olha só que coisa. Eles estão precisando acompanhar os pacientes. Eles estão precisando saber da vida dos pacientes, e não só dos pacientes, mas também da família dos pacientes. E isso para mim não é diferente quando a gente fala do jornalismo, de quem quer falar sobre isso. Precisa se envolver. E outra, precisa se reciclar todos os dias, porque o melhor termo utilizado ontem pode não ser o que está sendo utilizado hoje. Tem que estar com a escuta ativa e fazer escolhas conscientes o tempo todo. Isso dá preguiça em muita gente. Por isso tem gente que carpe o gato, vai falar de outra coisa. Vai embora. Ou vai lá e faz aquela matéria tosca mesmo e fala, é isso aí, ainda naquela arrogância, naquela prepotência, tipo, que nem assume minimamente que fez um trabalho porco, um trabalho raso, sabe? Então, tem que se envolver. E se o médico tem que se envolver, o jornalista também tem que se envolver. E ficar perto, saber as histórias dessas pessoas. Entender que não é só o paciente, é toda a família que está envolvida nisso. Né? São cuidadores, cuidadoras. Pessoas que estão ali grudado nessas pessoas, que também precisam de amparo, porque o desafio é grande de estar na frente do cuidado de alguém no estado de saúde, né, em estado de vulnerabilidade, seja lá qual for. Né? Principalmente essas doenças mais graves que a cannabis já mostra logo de cara que faz efeito, que é o Alzheimer, o Parkinson, né, as epilepsias refratárias. Sempre tem um cuidador ali do lado precisando de cuidado também, e a própria cannabis pode ajudar, né? E o uso, né, o transtorno por uso de maconha, né, porque não é um vício, né, o pessoal sabe aí, não é um transtorno, pode ser curado com a própria maconha. Então,
ela tá à disposição nesse sentido de muito respeito. Porque a disponibilidade da maconha tem a ver com aquelas doenças que praticamente a gente mesmo que causa pra gente. Hoje, nosso carro-chefe são transtornos mentais. A gente usa a natureza de forma, abusa, sequestra, faz uma série de coisas pra tratar aquilo mesmo que a gente promove. Uma sociedade doente que adoece pessoas e depois faz um extrativismo da terra violento, né? E acha que a natureza tá lá de prontidão pra resolver o papo. E ela diz assim, então, você quer me usar? Beleza, só que não é bem assim uma aspirina. Não é bem assim um remedinho que você vai dar. Não, você vai ter que acompanhar. Você vai ter que querer estar perto. Você vai ter que se envolver. Então, esse chamado pro coletivo, para essas coisas, é o que me move nesse caminho. Porque, para mim, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. A ascensão é coletiva. E eu acho que essas plantas, né, essas plantas de poder, como a gente diz, nos convidam para esse olhar. Não é nem empático, eu não gosto da palavra empatia, eu detesto. Eu nunca vou me colocar no lugar do outro, eu não sei o que o outro passa, mas eu tenho solidariedade para com o outro. E aí eu agarro na mão de todo mundo. Sinergia. Que nem os fitocannabinoides trabalhando melhor juntos. Exato, sinergia, gente. E eles sempre trabalharam melhor, né? E hoje a gente fica aí querendo isolar, né? É como se isolasse alguém na sociedade e falasse, eu vou isolar porque esse aqui vai dar conta. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Então eu acho que o principal caminho para não cair nessas pegadinhas é saber que se você quer falar sobre isso, é melhor você se envolver. Senão você vai tomar, como a gente diz, uma peia. Vai pear, cara, porque vai dar ruim. Você vai causar muito mais prejuízo e mais dano. E gente desonesta, Ingrid, vai ter em todo momento. Eu acabei de contar um caso até de um psiquiatra, que é obviamente contra a maconha. Ele pegou um estudo feito em Ontário e fez aquela lambança, aquela leitura tosca. Então, essas pessoas sempre estarão aí. Então, assim, quero combater essas pessoas? Não. O meu serviço é ao contrário. Eu falo daquilo que eu acredito. Esse cara que perca o tempo dele falando daquilo que ele acha que não tá certo, entendeu? O meu modus operandi, ele é ativo e é trabalho de base, que é o que falta, né, em tudo que a gente tem visto na nossa sociedade, senão a gente nem tinha vivido o que a gente viveu agora. E assim, a gente vai quase chegando aqui ao fim da nossa conversa. Adorei. Muito bom aprender com você, ver essas perspectivas, poder fazer essa troca. Como a gente tinha combinado antes, eu fiquei acompanhando você bem desde aquela época. Acho super interessante a forma como que você se expressa, um jornalismo muito bom. E eu queria que você agora trouxesse pra gente, então, quem que são, né, as suas referências, quem que te inspira, de onde que você tem bebido. Conta um pouco pra nós. Tenho bebido da ayahuasca. Olha, mana, eu sou uma pessoa muito intuitiva. Só que isso não diz respeito a mim, né? O meu padrinho, Saturnino Brito, ele diz assim que todo discernimento que a gente tem são sussurros, são assopros. A gente não sabe de nada, tudo orientação, né? Então hoje, pra mim, as minhas referências, elas não existem numa pessoa só. Eu aprendi a realmente me referenciar por várias pessoas. Então vai ter aquela pessoa super acadêmica, cabeçuda, que eu posso falar, pô, que legal. E vai ter aquela senhorinha, cara, que cuida do nesto dela com cannabis e planta na casinha dela. Então, eu seria injusto se eu falasse agora, quem é minha referência? Então, é que fonte que eu bebo dessa fonte, das próprias medicinas, né? Como faço uso terapêutico da cannabis, eu não fumo maconha, eu sou uma maconheira que não fuma maconha, né? Faço uso como religioso, ritualístico da ayahuasca e trago tudo isso como uma forma de quebrar esses obstáculos, né, que o nosso ego causa na gente, que não nos permite ouvir o outro, ver o outro e não ser solidário com a dor do outro. E assim a gente se abre para esse universo lindão de gente muito boa, muito legal, que tem a oferecer pra caramba, não importa o seu grau de escolaridade, não importa nada, porque sabedoria não é conhecimento emprestado. Então, sabedoria se diz respeito às experiências. E isso tá muito além, assim, de qualquer livro, de qualquer artigo científico.
Então eu tô muito conectada com as pessoas. E assim, eu espero cada dia mais me lapidar e estar cada dia mais atenta, apesar de eu gostar de falar, viu? Mas eu tô aí treinando a minha escuta cada dia mais ativa. Acho que tô indo bem. Muito bom. Eu gostei demais, adoro te ouvir, a forma como que você coloca meio poesia, isso me encanta muito. Mas se fosse falar, por exemplo, nas referências no jornalismo, assim, em específico, quem que você poderia trazer para nós? Dona Anitta Crepe tá fazendo um trabalho lindão, 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 lindão. Né? O Marcelo Leite, ele fala sobre psicodélicos, às vezes rola uma cannabisinha lá também. Gosto muito também da coluna, porque ele vem nesse modus operandi bem cabeção, sabe? Bem jornalistão, bem científicozão. Então, científicozão ficou estranho. Mas eu acho que faz parte desse batalhão, né? Dessa linha de frente. A galera, de todo mundo que se ousou, sabe, fazer esse jornalismo, até o Natan, que é Fernandes, que é o idealizador da Canalize, sabe, uma ideia pequenininha lá atrás, que veio, assim, e de um lugar muito honesto, de querer realmente informar as pessoas, né, sobre os benefícios. A galera do Seixac sempre foi muito massa comigo, assim, eles são maravilhosos nesse sentido, tipo, de me trazer para as conversas, às vezes eu trabalhando em outros lugares, sempre estão por perto, sabe? Então, assim, ressalvas a gente sempre vai ter. Assim como tem gente que tem ressalvas comigo também, né? Então, mas segue seu caminho, deixa quem quiser falar. Então, hoje, as meninas do Girls and Green, sabe? Falando também da galera política, o Caio França tá fazendo um trabalho incrível aqui em São Paulo, do nada, assim, vrau, o cara pegou e já tá falando de plantio. Então, acho que cada um ali dentro do seu lugar, nesse batalhão aí, pró a maconha, pró a cannabis, redundantemente falando, mas para atingir todos os públicos, eu acho que mereceria uma ressalva, assim, sabe? Porque eles também geram informação, eles não são imprensa, mas estão sempre falando, sempre trazendo. E eu vou esquecer alguém, depois eu vou ficar chateada, entendeu? Mas eu quero dar um salve aí pra esse pessoal, assim. O Bruno também, que trabalhava comigo no Seixá, fez um trabalho lindo, tá todo mundo aí se virando. Nossa, é uma galera que, na verdade, ajudou a construir meu caminho dentro, né, do jornalismo canábico e que tá sempre por perto, e eu desejo estar sempre cada vez mais estreita, assim. Agradecer também aos sites como Psicodelicamente, que estão chegando para somar nesse lugar que a gente colocou de mais aprofundamento, para ter essa galera muito bem informada também. E, mais uma vez, eu vou ser desonesta. Você me colocou numa saia justa aqui, porque a minha memória não é muito boa para algumas coisas, cara. E nomes é uma delas. Mas tô feliz aí com o pessoal que tá do meu lado. Alguns eu não gosto não, viu? Mas desse daí eu vou deixar para depois. A gente vai chegando aqui ao final, então, da nossa conversa. Queria agradecer e pedir para você trazer aqui para a gente, antes da gente finalizar, qual dica que você dá para quem está querendo entrar no jornalismo canábico? O que você pode falar para a galera que quer se aventurar nesse setor? Envolva-se. Abre essa escuta. Sai desse pedestal. E procure se atualizar todos os dias, tá? Não tenha preguiça. Se tu tem um pouco de preguiça, vai trabalhar com outra editoria, vai fazer outra coisa. Se você não tem capacidade de se comover com a história do outro, né? De se envolver com a história do outro, ser solidário com a dor do outro, bora falar de economia, bora falar de outras coisas. Tem muitas editorias, mas a cannabis pede pessoas emocionalmente envolvidas, afetadas. Eu vou usar essa palavra que é forte, porque você se afeta com aquilo que chega. E a partir desse afeto, você gera afeto. Olha que beleza. Então, e procurem estudar bastante, assim, né? Se abrir mesmo para esse... Porque é um universo ainda que a gente tem... Apesar de ter muita coisa científica, tem poucas coisas científicas. A gente tem coisas científicas muito voltadas para algumas patologias específicas, mais estudadas, né? Mas muitas patologias, transtornos e doenças que ainda não... que a gente já vê pelas anedotas dos pacientes uma melhora, não tem estudo científico. Então, como informar, né? Sobre ciência se ainda não tem ciência? Mas se não tem ciência, tem consciência, né, meu bem? Então a gente pode aí trabalhar por várias frentes
E eu desejo que mais e mais pessoas cheguem nesse lugar. E eu tô super à disposição para quem quiser me procurar. E eu vou ter o maior prazer de ajudar, né, e orientar da maneira que eu puder. Muito obrigada, Carol. Vamos chegando aqui ao finalzinho da nossa conversa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por contribuir. Foi uma conversa muito gostosa, igual eu te falei, meio poética, assim. Aprendi muito com você e tenho certeza que quem ouviu a gente até agora gostou bastante também. Vou deixar um espaço aí para você se despedir e aí depois eu volto para poder dar aquele tchauzinho especial para os nossos ouvintes. Gente, eu quero agradecer, né, sempre pelo espaço para poder falar. Eu acho que a comunicação, a comunicação é um dom. E como dom, eu tô botando ele a serviço há muito tempo, né, do maior número de seres, né, para beneficiar o maior número de seres. Eu espero realmente estar contribuindo, né, para uma discussão saudável, para a evolução desses temas. Não tenho a menor pretensão de fazer história e nem deixar legado, tá ligado? Isso aí pra mim é viagem do ego, cara. Eu tô aqui no meu momento presente e esperando que isso já reflita de forma ativa em quem está aqui comigo, né? Não só, o futuro vai ser assim, o futuro é agora, acabou, entendeu? E o futuro também é ancestral e essas plantas estão nos dizendo isso. Então eu quero só agradecer mesmo. Vendeu o jabazinho aqui, Caroline _Apple lá no Instagram, quem quiser saber mais de ayahuasca e cannabis. Chega mais, o que eu puder ajudar, eu sou bem acessível, manda mensagem, vamos trocar uma ideia, porque eu gosto de falar. Valeu, Ingrid, valeu a galera toda aí, muito obrigada pelo convite. E é isso, galera, esse foi mais um Maconhômetro Imprensa, dessa vez com a Caroline Apple, jornalista, repórter, meditadora, ayahuasqueira, brabona. Muito obrigada pela companhia de quem nos ouviu até aqui. Espero que tenham curtido a conversa, como eu gostei também. E se você gostou e gosta do nosso conteúdo e puder dar aquela moral para o nosso projeto, fortalece aí o Cannabis Monitor na nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se/Cannabis Monitor. Esse é um programa independente, sem patrocínios e que existe devido ao fechamento máximo de vários colaboradores. Uma focinha pingando aqui e ali nos ajuda a manter esse trabalho de pé. Um beijo grandão para todo mundo e até a próxima. Fui!